Olá! Quem diria que o município de Nova Chavantina, no meio da Serra do Roncador, teria uma pesquisadora apontada entre as 100 melhores cientistas na área de ecologia e evolução do Brasil? De acordo com o ranking da Research.com, a convidada do programa é a única professora universitária de Mato Grosso a conquistar uma posição de destaque internacional entre mais de 11 mil estudiosos do mundo. Eu converso com a doutora Beatriz Marimon. Olá, professora Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu confesso que eu estou super interessada nesse assunto tão importante que é a mudança climática e como ela afeta nossas vidas. É um prazer estar aqui, fico muito feliz em poder contribuir com vocês um pouco do meu conhecimento. Professora, você tem uma formação acadêmica bem pouco usual. É engenheira florestal com mestrado em botânica e doutorado em ecologia. Quando é que a menina Beatriz passou a se interessar por questões relativas ao meio ambiente? Você sempre quis ser ecologista? Como é que surgiu essa vocação? Bom, antes de trabalhar com ecologia, eu fui uma apaixonada por Mato Grosso, né? Porque desde a minha infância, meu pai sempre nos levava muito para acampar e ter contato com a natureza. E quando a gente mudou para o Mato Grosso, essa paixão ficou ainda mais aflorada, né? Eu tenho muito carinho por esse estado e sou até recebi o título de cidadã matogrossense. Aí, depois que eu me formei, eu comecei a minha graduação em Cuiabá, na UFMT, e desde lá eu já gostava, né? Já tinha paixão por pesquisa, mas simplesmente eu amava trabalhar em campo, né? Trabalhos de campo eu tinha uma paixão muito grande na engenharia florestal. E aí, depois de formada, eu e meu marido fomos morar no interior, a gente também gostava muito da vida do interior, mais contato com a natureza, né? E naquela ocasião a gente começou a trabalhar com o viveiro de mudas, né? Isso, fazem tantos anos já, e recém-formados, querendo construir uma família. E quando nós chegamos em Nova Chavantina, tinha uma carência enorme de professores na época, né? Simplesmente faltava professores de todas as áreas. E aí a gente viu nisso uma oportunidade e falei, vamos, não tínhamos filhos ainda, vamos durante a noite, vamos agregar essa experiência nas nossas vidas. E foi maravilhoso, porque eu me encontrei. Eu falei, meu Deus, eu adoro engenharia florestal, mas eu amo ser professora. Porque naquela ocasião eu dava aula desde o 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, o atual ensino médio, né? E aí, pouco tempo depois, a Unemate surgiu em Nova Chavantina. E eu, já como uma professora apaixonada, não pude deixar passar essa oportunidade. Eu me candidatei, na época, para ser professora interina. Fui professora da primeira turma do curso de Ciências Biológicas e depois, em 94, fiz o concurso, né, me efetivei na Unemate, e todos os outros planos da engenharia florestal começaram a ficar para trás e eu fui focando na carreira de professora. E na época que eu fiz o concurso, nem exigiam doutorado ou mestrado, era apenas graduada em engenharia florestal, o que hoje isso é quase impossível, né? Todos os concursos exigem um mínimo de doutorado, mas isso foi uma oportunidade incrível, porque eu pude crescer junto com a Unemate. Aí eu fiz o mestrado, doutorado, né? Depois do mestrado, fiquei um tempo em sala de aula, fiz o doutorado, enfim. E eu me tornei doutora só com 40 anos, isso também é um ponto interessante. Eu já era uma doutora mais madura, já tinha passado por várias experiências. E quando eu voltei do doutorado, eu voltei com uma paixão quase incontrolável, né, para fazer pesquisa, para trabalhar, para colocar em prática. E tudo que eu tinha aprendido no doutorado, já pela experiência de sala de aula. E aí, naquela ocasião, a FAPEMAT, olha que coisa interessante, a Unemate sempre,
o estado de Mato Grosso ajudando a construção da minha formação. Ela financiou o primeiro projeto de pesquisa que eu desenvolvi. E aí foi o começo, né? Muitas pessoas, a senhora está contando um pouquinho, e muitas pessoas devem estar se perguntando, né, por que eu estou entrevistando uma pesquisadora, uma doutora, uma professora, mas eu acho que os nossos telespectadores, eles não sabem que a senhora é a única pesquisadora do estado de Mato Grosso que está no ranking internacional, né, do Research.com, entre mais de 11 mil pesquisadores do mundo, e a única do nosso estado com essa, que conseguiu galgar esse posto internacional foi a senhora. Então eu queria saber qual o trabalho, né, como é que foi para a senhora chegar lá e como é que a senhora recebe essa classificação? Bom, é lógico que eu fico extremamente lisonjeada e feliz com isso, né? Isso é natural, né? Mas eu faço questão de frisar que eu só consegui chegar lá por conta de estar num estado maravilhoso como o nosso, com tantos potenciais e potencialidades. É o único que tem 3 biomas, então ele abre portas para pesquisa científica inimagináveis, né? E porque eu sempre trabalhei com parcerias, sempre foi um trabalho coletivo. Esse ranking, ele não é da Beatriz, ele é o ranking da Beatriz e de dezenas e centenas de alunos e colegas da instituição que me deu sustentação e apoio para eu me tornar a pesquisadora que eu sou, do estado de Mato Grosso, que financiou as pesquisas. Então, aqueles pesquisadores de antigamente que ficavam encolhidos em laboratórios escuros, fazendo pesquisa sozinho, esse tipo de pesquisa não existe mais, né? Hoje em dia a gente tem que trabalhar em parceria com muitos cientistas de diferentes áreas, e só fazendo dessa forma é que a gente consegue aí chegar em posições mais privilegiadas, né? Mas isso é fruto de muito trabalho coletivo e aprendendo muito mais do que ensinando. E aí eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho desse seu trabalho, né, que causou tanto alvoroço em todo mundo. Então, a gente vem desenvolvendo na transição Amazônia-Cerrado, né, muitas pesquisas há muitos e muitos anos já. Isso começou logo que eu retornei do doutorado. E no começo foi muito difícil, a gente tinha muitas dificuldades estruturais e até financeiras. Mas justamente por estarmos no lugar certo e na hora certa, é que tudo começou a dar certo, né? E o nosso interesse sempre estava focado na vegetação, porque é a minha área de formação, né? Na vegetação da transição Amazônia-Cerrado. Eu sempre ficava muito intrigada essa vegetação, porque ela está no ponto de contato, né, entre os 2 maiores biomas brasileiros, a Amazônia e o Cerrado. E é o que eles chamam de zona de tensão ecológica, né? Então, existe até conflitos legislativos ou de uso e ocupação dessas áreas, que alguns agricultores falam, não, aqui tinha que ser Amazônia, não, aqui tinha que ser Cerrado. E a gente nunca conhecia bem como era essa vegetação, né? Algumas pessoas chamavam, professora, vem aqui olhar essa área, isso aqui é Cerrado. Aí eu chegava lá, realmente, ele tem tais e tais características de Cerrado, mas tem tais e tais características de Amazônia. Então, a gente estudou essa vegetação, e esses estudos são muito, muito complexos, porque para a gente entender como essa vegetação funciona, não é uma coisa de você vai lá, amostra, identifica as espécies e vai embora depois analisar os dados, né? Você precisa demarcar parcelas permanentes, botar plaquinha nas árvores e acompanhar essas árvores durante muitos anos. Tem áreas de floresta que a gente acompanha há mais de 30 anos,
para entender como as árvores crescem, como as árvores morrem, como é a dinâmica dessa vegetação. E depois que a gente conseguiu acompanhar ela por muitos anos, a gente entendeu que essa vegetação da transição, ela tinha uma boa diversidade de espécies, mas um ponto diferente da vegetação do Cerrado e da Amazônia é que ela é o que a gente chamou de hiperdinâmica. Ela tinha altas taxas de mortalidade, mas ao mesmo tempo ela tinha também altas taxas de recrutamento. As árvores morrem muito, mas novas árvores também aparecem para substituir aquelas que morreram. Então, com essa compreensão, a gente entendeu que é uma região diferente, que está sendo subrepresentada em termos de unidades de conservação atualmente, é uma pena. A gente tem parques e reservas no Cerrado, parques e reservas na Amazônia, e praticamente nenhum nessa zona de transição. E o outro problema é que essa zona de transição é justamente a fronteira agrícola do estado, né? Também conhecida como Arco do Desmatamento. Então, é mais urgente ainda a gente ter que estudar essa região antes que ela desapareça, né? Porque os efeitos, né, do avanço agrícola no estado são bastante pronunciados, né? Professora Beatriz, antes de nós falarmos sobre o arco do desmatamento, eu queria falar sobre a mudança climática, né? A mudança climática é aquele tipo de assunto que todos gostam de falar, ou são contra, ou são a favor, sem ter uma clareza muito bem do que seja específica, suas causas, suas consequências. Então eu pergunto, o que é a mudança climática? Quais são suas principais causas, suas consequências, principalmente para as pessoas do planeta Terra? Bom, o próprio nome já diz, né? Assim, de forma bem resumidinha, são algumas transformações, transformações que ocorrem nas características do clima e da temperatura do planeta, né? Mas isso normalmente ocorre num processo longo de tempo. Existem mudanças que são causadas são causas naturais, que causam essas mudanças climáticas já bem conhecidas, mudança na inclinação da Terra, né, na órbita da Terra, tudo isso afeta a quantidade de energia solar que chega na Terra e deixa a Terra ou mais quente ou mais fria, né? E existem as causas provocadas pelo homem, que já são bem conhecidas, né, e bem difundidas na mídia, né. Infelizmente, essas causas provocadas pelo homem, elas são bem mais recentes, em torno de 200 anos isso começou a acontecer, e foi intensificado depois da Revolução Industrial, né, principalmente com a queima dos combustíveis fósseis, maior industrialização, desmatamentos, queimadas, tudo isso provoca a liberação de gases do efeito estufa para a atmosfera, né? Os principais são o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso, né? São os principais gases, e quando esses gases ficam na atmosfera, eles fazem uma espécie de uma camada protetora, né? E o que essa camada... Ela naturalmente tem esses gases todos, mas o que as nossas ações estão provocando uma maior liberação desses gases. Quando a luz do sol bate na Terra, ela aquece tudo, né? Aquece pedras, árvores, a gente, nossos carros, enfim, tudo é aquecido. E essa radiação infravermelha que é liberada depois que esses corpos são aquecidos, uma parte fica dentro da Terra, que dá para a gente o chamado efeito estufa, e isso é muito bom, porque graças a esse efeito estufa é que existe vida na Terra hoje, né? Mas uma parte é liberada. E se essa camada que fica na atmosfera tiver muitas moléculas desses gases, a liberação desse calor diminui e a gente aquece acima do suportável, e aí causa esse aquecimento.
E quando o planeta fica mais quente, aí começa o clima entra em parafuso, né? Porque daí muda o padrão de ventos, muda o padrão de chuvas, áreas ficam mais secas, outras áreas inundam mais, e isso, obviamente, causa caos nas nossas vidas, né? Na natureza, né? Árvores morrem, animais morrem, os oceanos aquecem demais, aí os animais não estão adaptados a isso, algumas espécies de árvores e culturas agrícolas não suportam esse calor extremo, e as nossas vidas também, né? Deslizamentos, inundações, doenças, tudo isso afeta a nossa saúde, a nossa mobilidade, segurança alimentar, enfim, é um caos. Então, mudanças climáticas naturais acontecem, mas em longa escala de tempo, milhares de anos, e essas mudanças climáticas causadas ou potencializadas pelo homem, né, pelo homem e pelas mulheres também, né, estão acontecendo numa escala de tempo de menos de 200 anos. E a gente não está conseguindo resolver os problemas que esses gases liberados em excesso estão causando, provocando esse aquecimento na Terra. Aí os problemas começam. É interessante a senhora falar isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a palavra mudança climática foi com um candidato americano, né, dos Estados Unidos, o Al Gore, acho que na década de 90. E mesmo diante de tantas evidências científicas, ainda tem gente que não acredita na veracidade da mudança climática, né? Algumas figuras conhecidas aqui, né, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, eles negam esse fenômeno, insistindo no velho discurso de que é preciso ver para acreditar. E aí a senhora fala que, na verdade, que são vários gases, e gases a gente não vê, né? Mas a gente sofre as consequências dos efeitos da mudança climática, seja na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Hoje, inclusive, acho que recentemente o álcool acabou de ter um aumento devido à safra da cana-de-açúcar, né? Influenciada pelo clima. Então, mesmo assim, milhares de pessoas insistem em negar os efeitos devastadores da mudança climática. E eu pergunto, doutora Beatriz, na sua opinião, o que é que deve ser feito para que esses céticos entendam que as atividades humanas interferem diretamente no aquecimento global? Eu acho que primeiro olhar quem são essas pessoas que estão falando isso, né? Eu acho que 99% da comunidade científica e todos os cientistas confiáveis, bons, assim, que são um exemplo em termos de produção científica e acadêmica do planeta, estão convencidos e já têm a certeza, com dados coletados de forma muito, muito rigorosa. A gente não vê os gases, por exemplo, mas a gente pode coletar. Eu tenho colegas fazendo sobrevoos de avião em várias partes da Amazônia e vão coletando amostras de gases em cima de florestas e cidades, e esses gases vão para o laboratório, são analisados. Então, os cientistas já estão convencidos disso, né? E se a pessoa parar para pensar um pouquinho, falando, então vamos ver, quem é contra, e normalmente esses que são contra, eles gostam muito de ir para a mídia, e vem com teorias mirabolantes, que são facilmente derrubáveis, né? E, às vezes, quando a pessoa não tem conhecimento, ela se deixa convencer. Às vezes, ele um sorriso, ele tem uma fala mais conquistadora, e aí a pessoa acaba indo para a opinião, né, incorreta em relação às mudanças climáticas. Mas eu acho que é basicamente isso, né? Confie nos cientistas brasileiros e do mundo, porque o que eles estão falando é sério. Claro, tem situações que a gente não pode afirmar com certeza quando isso vai acontecer, porque há uma série de variáveis envolvidas, né? E às vezes numa região vai ser de um jeito, em outra região será de maneira diferente.
E isso é assim com doenças também, né? Ninguém pode falar esse remédio é bom para todo mundo, ou isso funciona para uma, não funciona para outro, né? E com a natureza é assim, ela é muito dinâmica, são muitas variáveis envolvidas, mas confie nos cientistas sérios do mundo que eles não estariam aqui falando besteira ou mentindo, não em número tão grande, né? Porque é um coro enorme. Vamos agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com a mestra em Botânica e doutora em Ecologia pela Universidade de Brasília, Beatriz Marimon. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista, hoje recebendo a pesquisadora matogrossense de Nova Chavantina, considerada como uma das melhores do mundo, Beatriz Marimon. A senhora falou agora há pouco sobre o agronegócio, né, ali o cinturão. Como todos sabem, o agro é a espinha dorsal da economia brasileira, mas infelizmente uma ação de uma minoria de pessoas irresponsáveis, principalmente num passado recente, o agronegócio também é um dos principais vilões climáticos do mundo. E aí, eu queria saber por que o agro é visto pelo setor, por parte da comunidade internacional, como esse vilão climático, né? Quais são os danos mais causados por essa parcela irresponsável de produtores ao meio ambiente brasileiro? Infelizmente, é uma situação que às vezes acontece, né, na vida das pessoas, são os bons pagando pelos maus, né? A gente sabe que grileiros e agropecuaristas irresponsáveis, eles não seguem as leis, né? Então, obviamente, quem não segue lei vai queimar, vai invadir terras públicas, vai desmatar. E esses fatos, quando eles acontecem, eles chamam muita atenção da mídia, né? E é difícil, às vezes, para o público comum, em geral, separar quem está fazendo isso, entender que essa pessoa não representa a parcela dos produtores sérios. Agora, o que a gente precisa fazer é chamar e mostrar quem são esses, né? Quem são os malfeitores, né? Primeiro mostrá-los e depois punir esses malfeitores de forma exemplar. Isso é importante. Outro ponto que eu considero importante é os agricultores, eles precisam se desvincular desse tipo de malfeitor, né, e deixar claro, não, eu não compartilho com isso que estão fazendo, eu sigo corretamente, né, a minha área tá correta, eu tenho minha reserva legal. Se um agricultor, obviamente, tiver algum, isso pode acontecer, você tem um passivo ambiental, precisa recuperar alguma área que degradou em anos passados e fez alguma coisa que não estava muito correta, vá lá, corrija isso. É muito importante mostrar a cara, né, de quem age de forma correta. Essa é, na minha opinião, é a primeira coisa, para que o agro deixe de ser visto como um vilão. Eu conheço muitos agricultores corretíssimos que seguem de forma, né, muito cuidadosa todas as leis, buscam usar técnicas de plantio e manejo, que seguem normas ambientais. Então, não vamos deixar que a minoria estrague a imagem dos produtores maravilhosos. Agora, só um recadinho para aqueles produtores que fazem a coisa certa também é o seguinte: eu já tive várias oportunidades de passar do lado de uma fazenda, por exemplo, e ver um pasto totalmente degradado, cheio de cupins, o solo exposto, todo o pasto praticamente todo comido, pisoteado, e o gado perambulando ali magérrimo, né? E mesmo que aquele agricultor esteja seguindo corretamente as normas e as leis né, ambientais e tudo mais, precisa também cuidar do seu solo,
né? O solo é um bem importantíssimo. Você não pode maltratar o solo, não pode maltratar seus animais, e para isso tem que fazer o manejo correto, né? Se você não cuida do seu pasto, o seu pasto vai sofrer. E aí todo o ambiente sofre, o seu gado sofre. Com a lavoura é o mesmo caso, a gente não pode desprezar o solo da lavoura e sem cuidar ou evitar assoreamento, erosão, né? A erosão leva embora uma parte rica da sua lavoura. Então, uma coisa são os malfeitores, né, ilegais e criminosos que desmatam e queimam, mas às vezes falta mais cuidado e atenção por parte de alguns agricultores ou pecuaristas que seguem modelos um pouco mais antiquados. E eu sei que a gente tem hoje formas de manejo atualizadas e maravilhosas que evitam que isso aconteça. E aí, fazendo isso, o agro vai deixar de ser um vilão, vai se tornar o campeão aí de elogios. E Mato Grosso tem tudo para isso, né? Doutora Beatriz, além das queimadas, quais são as outras causas de desmatamento aqui na região do estado de Mato Grosso? Olha, o desmatamento, né? O desmatamento, basicamente, a causa do desmatamento é a grilagem de terras, né? Pessoas que querem invadir terras públicas, porque você pode desmatar até uma certa quantidade da sua área, né? Dependendo do bioma onde você está, e se você está dentro dessa regra, você está fazendo o seu desmatamento de forma legal. Mas se você é um criminoso e está fazendo a coisa de maneira ilegal, né, aí invasão, grilagem, né, invasão de terras públicas, invasão de terras particulares, né, então é ganhar dinheiro em cima disso, ter lucros, e muitas vezes a gente esquece que uma pessoa que ocasiona um desmatamento ilegal, ela vai ter um lucro com isso, né? Ou ela vai ampliar uma área de plantio dela, ou ela vai vender essa terra, então ela vai lucrar. E ela, fazendo isso, ela está compartilhando o prejuízo, né? O lucro é dela, mas o prejuízo é compartilhado por aqueles que vão sendo prejudicados, porque tirou a floresta daquela área, isso acabou afetando o clima da região, né? As chuvas, e ele se beneficiou do lucro disso tudo, né? Então, isso realmente precisa acabar. O desmatamento tinha que ser uma meta prioritária para o Estado, eliminar totalmente qualquer tipo de desmatamento ilegal, porque mais de 70% de quem causa desmatamento ilegal no Brasil hoje são criminosos, né? E criminosos a gente tem que punir ali com o rigor da lei. Não pode aceitar isso. Tá inclusive manchando, né, a imagem do bom agricultor e do nosso estado maravilhoso. Pegando ainda, pegando o gancho no que a senhora acabou de falar, muitas vezes as pessoas não têm consciência do mal que fazem ao iniciar uma queimada, principalmente no período de estiagem, né? Eu acho que especialmente em Mato Grosso, onde a gente tem muitos pastos, muitas áreas verdes, mas a falta de consciência de alguns, como a senhora mesmo disse, pode colocar a vida de muitos em risco. Todos os anos nós assistimos estarrecidos os nossos biomas, né, o Pantanal, a Amazônia, serem consumidos por chamas. Então eu queria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo por que as queimadas elas são crimes ambientais. A senhora já acabou de dizer que nós somos afetados diretamente, a nossa saúde, o clima, e o que se pode fazer para que esse tipo de tragédia possa ser evitada? As queimadas urbanas, eu acho que um bom começo seria as pessoas entenderem que folha não é lixo, né? Folha seca não é lixo.
Então, isso é uma cultura que faz parte dos nossos antepassados que a gente deveria abandonar. Então, não tem necessidade de queimar um tanto de folha seca que você tem no fundo do seu quintal. Junta essas folhas, bota num buraco, vai estimulando uma compostagem, porque se você varrer demais aquelas folhas embaixo dessa árvore, essa árvore vai sofrer muito, porque ela não vai mais ter acesso àquela reciclagem de nutrientes. E ela, às vezes, até uma mangueira que estava produzindo muito pode parar de produzir, porque simplesmente você tirou todos os eventuais nutrientes que ela poderia receber ano após ano. Então, dentro das cidades, né, as queimadas realmente não deveriam acontecer mais. Não em pleno século XXI, isso não deveria acontecer mais. Né, principalmente com relação a questões respiratórias, idosos e crianças, isso é inaceitável. Nas áreas agrícolas, né, muito poucos ainda usam as queimadas para renovação de pasto. Isso normalmente é usado para pastos nativos. Se você quer ver um agricultor desesperado, agora eu estou falando um agricultor que planta soja, né, que faz o plantio direto, e eles cultivam com muito carinho, ano após ano, aquela chamada palhada, né, que vai proteger o solo e permitir um novo plantio. Se entrar fogo numa área dessas, isso é a morte para um agricultor. Então, eles ficam desesperados, eles cuidam, eles não querem fogo dentro dessas áreas de soja. O pecuarista que cuida do seu pasto, que faz a rotação correta, que planta as espécies adequadas, ele também não quer fogo dentro do seu pasto, porque isso representa um atraso, né? Ele vai perder a biomassa que estava ali, e o solo vai se degradando. Então, muitas vezes, quem provoca essas queimadas são pessoas ainda com a mentalidade bem atrasada, né? Dentro das cidades queimando folha, que folha não é lixo, né? Ou que vão renovar pasto, que esse não é a melhor maneira para renovar o pasto, ou que vão usar as queimadas de forma indevida em passeios e acampamentos, né? E pessoas irresponsáveis também que querem, às vezes, limpar áreas, né? Eu quero limpar essa área, tá muito suja, né? Eu não sei o que essas pessoas entendem por sujeira. Árvores, para mim, não são sujeira, né? Capim, para mim, também não é sujeira. E aí vão lá e botam fogo, e é muito, muito difícil controlar essa queimada, dependendo da época do ano, né? Para isso você tem que ter uma autorização. É permitida essa limpeza, né? Existe legislação no estado que permite isso, mas se você seguir rigorosamente, colocar aceiros, né, para proteger e fazer dentro do protocolo correto, né? A chance dessa queimada fugir de controle praticamente diminui. Então, realmente, queimada não dá, né? É liberado gás carbônico para a atmosfera, né? É um jeito rápido e barato de limpar uma área, mas tem um custo que eu e você e todos que nos estão assistindo vão pagar. Só aquela pessoa que botou o fogo ali para limpar aquele pasto vai ter um lucrozinho ali, porque depois da queimada o capim brota, né? E aí o gado vai poder se alimentar melhor. Isso não há dúvida. Depois de uma queimada o capim vem mais tenro, mais macio. Mas existem mecanismos muito melhores hoje em dia para fazer os cuidados com esse pasto, e a gente não precisa mais usar ferramentas que os nossos bisavós usavam, né?
não em tempos de mudanças climáticas, né? Doutora Beatriz, eu li que a Amazônia, né, a conservação da Amazônia, ela é muito importante para a redução da temperatura do planeta. Existe mesmo essa relação entre conservação da Amazônia e redução de temperatura? E, na sua opinião, o que deve ser feito para que o brasileiro tenha consciência do seu papel na luta pela diminuição da temperatura? A Amazônia é um paraíso de árvores, né? E essas árvores, elas têm um modo muito eficiente de trabalhar e contribuir para a produção de chuvas. Eu sempre brinco e eu falo para os agricultores com quem a gente conversa, que árvore na sua propriedade é fábrica de chuva, né? Uma grande árvore, ela tem a capacidade são chamadas de bombas bióticas, né? De retirar do solo até 1.000 litros de água por dia e jogar isso na atmosfera, né? As folhas têm poros que abrem e essa água evapora. E à medida que isso vai acontecendo, por duas ou por bilhões de árvores, essa umidade que vai concentrando na atmosfera, obviamente, vai ajudando a baixar a temperatura, né? E as chuvas vão se formando, e isso é o grande trunfo, né? Então, a Amazônia, da forma que ela funciona e da forma como ela está hoje, né, com suas árvores e ainda grande parte intacto, apesar de que os números já estão ficando muito preocupantes, números de desmatamento na Amazônia, né? Ela contribui para as chuvas locais ali, logicamente, né? Na Amazônia chove muito, mas grande parte da água, né, que se forma sobre a Amazônia chega depois e contribui com as chuvas em Mato Grosso, no sul de Goiás e outras partes do Brasil, né? Porque principalmente tem a parte da Cordilheira dos Andes, né? A umidade se forma sobre a Amazônia, e aí faz a curva ali na Cordilheira dos Andes e vem formar as chuvas no Rio Grande do Sul. Então, qualquer pessoa que mantiver uma árvore em seu quintal ajuda a diminuir a temperatura da sua casa, do seu bairro e da sua propriedade. Porque a Amazônia, ela funciona como um ar-condicionado, e é um ar-condicionado tão poderoso que ele não refresca só o Brasil, é o mundo inteiro. Ela é tão importante que ela contribui para manter a estabilidade climática de nosso planeta. Se a Amazônia desaparecer completamente ou de forma muito radical, além do Brasil entrar num caos total em termos climáticos, o mundo também vai sofrer esse caos. Então, né, a gente está em tempos que precisamos plantar árvores, não podemos cortar. Né? Você quer contribuir, plante 1, 2, 20 árvores. Eu fico dolorida quando eu vejo pessoas cimentando os seus quintais, né? Além de dificultar a penetração da água no solo e atrapalhar a recarga dos lençóis freáticos, né, que são aqueles lençóis subterrâneos de água, e acabar conduzindo água para bueiros e atrapalhando até na dinâmica da cidade, que se a água não entra no solo do seu quintal, ela vai parar na estrada, na rua da sua casa, na frente da sua casa. E aí o seu vizinho, às vezes, vai ter inundação no pátio dele, o carro do outro vizinho não vai conseguir passar porque tem água demais naquela rua. Então, todo mundo tem que fazer sua parte, não é só sentar e esperar que o governo faça. E as pessoas tendem a pensar que só podem fazer pequenas coisas, mas 1 bilhão de pequenas coisas tornam uma coisa enorme, né? Se transformam numa coisa enorme.
E é basicamente isso, Cada né? todo mundo pode contribuir para ajudar a salvar o planeta. A verdade é que a máxima é verdadeira, né? Exatamente. Todo mundo tem um papel para isso. E eu tenho um neto, eu me sinto na obrigação, a gente precisa deixar um planeta melhor para ele e para os meus bisnetos e tataranetos e para os bisnetos e tataranetos de todos os matogrossenses e brasileiros. A gente não pode ser egoísta a ponto de dizer que daqui a alguns anos eu não estou mais aqui e isso não me importa. Porque se a gente estivesse pedindo coisas inatingíveis ou muito difíceis para as pessoas fazerem, né? Aí eu até entenderia, mas, né? Recicle seu lixo, diminua o consumo de produção de lixo de muitas embalagens plásticas, plante árvores, né? Mantenha o seu jardim com árvores, proteja as árvores do vizinho, dos parques, né? Não queime, diminua o consumo do carro, porque os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pelos gases de efeito estufa, são 80%. Cada vez que você deixa de usar o seu carro, você está ajudando um pouquinho. E esse pouquinho faz uma diferença. É muito importante, a gente precisa da ajuda de todo mundo. Doutora Beatriz, eu ia terminar o bloco, mas vou fazer mais uma pergunta pegando esse gancho. Quando a gente fala de aquecimento global, sempre, obviamente, por causa da Amazônia, né, sempre se pensa no Brasil. E até o governo Bolsonaro, nós éramos referência internacional em questões ligadas ao meio ambiente. No entanto, com o último presidente, abriu-se a porteira para a devastação ambiental. Se o Brasil continuar desmatando como vem fazendo, em quanto tempo esses efeitos de mudança climática vão se tornar irreversíveis para a população e principalmente para o homem do campo? A gente passou por 4 anos bem tristes em termos ambientais, né, em termos de pesquisa científica, foi uma cadeia de decisões infelizes. E eu espero, isso já está se mostrando que vai ser diferente, né? O novo governo já está se mostrando mais positivo e atuante para isso. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte, né? O principal vilão do Brasil é o desmatamento e as queimadas, né? Então, isso é um problema nosso, que nós precisamos fazer, que chama mitigar, né? Como que você pode diminuir o problema? Eu preciso consertar esse problema, né? E essa é a primeira coisa, a gente tem que resolver o problema do desmatamento e das queimadas, e todo mundo tem que fazer sua parte. E se a gente não fizer isso e continuar o desmatamento, a Amazônia começar a se degradar mais e mais, porque o problema não é só o desmatamento, a gente tem estudos mostrando já que 40% das florestas na Amazônia já estão degradadas. E uma floresta degradada, ela já não consegue mais voltar ao seu estado natural, né, que é o que a gente chama nos termos científicos de resiliência, né, a sua capacidade. Você sofre um golpe e você consegue retornar ao estado original, né? Então, mesmo florestas lá do meião da Amazônia já estão degradadas, né, em um certo grau, e essas florestas degradadas já não conseguem mais retornar ou se recuperar de momentos difíceis como antes. E o que é um momento difícil? Momentos de grande seca, por exemplo, porque eles estão se tornando muito frequentes. Olha que maluco isso. Antigamente, a gente tinha eventos de El Niño, mais ou menos a cada 10, 15, às vezes 20 anos. Aí todo mundo fala, foi uma seca tremenda, foi muito forte. Mas agora, esses eventos de El Niño e eventos de seca extrema estão acontecendo a cada 5 anos. E não há floresta que consiga resistir a uma condição assim. Então, até mesmo a floresta
Nós temos florestas que a gente monitora há mais de 30 anos, e algumas dessas estão em áreas bem isoladas, distantes de queimada, distantes de qualquer tipo de interferência humana. Aí você poderia dizer, essa floresta está protegida, está ótima, nunca queimou, está linda e maravilhosa. Mas quando a gente chega nessa floresta e começa a medir os mortos, que isso a gente faz, a cada 3 anos a gente volta nessas florestas e avalia como está a saúde delas, a gente se surpreende e começa a verificar níveis de mortalidade muito acima do esperado. Então, o problema já está, né, bastante espalhado. E se isso não for detido, a gente pode entrar numa condição que a gente chama de tipping point, que é o termo em inglês, ou também pode ser uma condição de inflexão, né? Ou o que eu mais gosto, é mais fácil de entender, de não retorno. Então, a floresta sofreu um impacto e ela consegue retornar. Ela sofre outro impacto, ela consegue retornar. Mas, depois de muita seca, entrada de fogo e muitos impactos, ela chega a um ponto que ela não retorna mais. E aí é o fim. Agora, a gente tinha projeções antigas de modelos matemáticos mostrando isso e fazendo essas projeções para o futuro, né, desse ponto de não retorno. A gente ainda não sabe exatamente quando ele vai acontecer e a gente não sabe quantos % de floresta precisam ser desmatados para a gente chegar nesse ponto de não retorno. A gente tem alguns números, algumas projeções, só que em períodos mais recentes, a gente tem conseguido fazer análises de satélite bem mais criteriosas, porque, por exemplo, lá nos anos 80, as imagens de satélite eram de baixa resolução, né? A gente conseguia ver pouquíssimo da floresta, do que estava acontecendo. Hoje, os satélites que circulam a Terra conseguem pegar imagens de tão boa qualidade que a gente, às vezes, até consegue identificar árvores, né? Só olhando o tipo, a textura, o tipo da cor da imagem daquela área ali. Então, essas imagens e essas projeções e ferramentas científicas mais atuais estão mostrando para a gente que esse ponto de não retorno está chegando próximo. Eu não quero arriscar um palpite, né? Porque a gente tem que falar isso sempre com muita segurança, mas o que eu posso falar, com certeza, é o ponto de não retorno vai acontecer. Isso já é um consenso entre toda a comunidade científica. Se o desmatamento e as emissões não forem controladas, né? não forem reduzidas. Precisa reduzir drasticamente. Porque, provavelmente, se algum dia a gente chegar e conseguir já dar essa data, né? Se eu estivesse aqui falando para você, este ponto de não retorno chegará em 2025, e se eu falasse para você, a gente já tem métricas e dados seguros que nos confirmam que 2025 será o ponto de não retorno, se isso estivesse acontecendo, aí já seria tarde demais. Daí a gente não ia mais poder fazer mais nada, porque mesmo que a gente corresse, para tudo, fecha tudo, né, não ia mais dar tempo. Tá? Então, a gente precisa começar lá, imediatamente. E aí nós vamos falar dos projetos aqui do estado no próximo bloco. De volta com o programa Laura Campos Entrevista, e a convidada de hoje é pesquisadora da Unimat de Nova Chavantina, eleita por um ranking internacional como uma das melhores do mundo. Eu converso com Beatriz Marimon.
Doutora Beatriz, acaba de ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa um requerimento do deputado estadual Júlio Campos para a instalação de uma Câmara Setorial sobre soluções estaduais para as mudanças climáticas. A proposta é discutir e fomentar políticas públicas para o aperfeiçoamento da legislação estadual, que promovam a mitigação e o enfrentamento desse problema das mudanças climáticas. Então, sendo uma expert no assunto, que conselho ou sugestão a senhora daria para essa comissão como forma de contribuir para Mato Grosso? Bom, só para deixar claro para os nossos ouvintes, que normalmente existem duas ações, que a gente pode fazer. A primeira, claro, a mitigação, O que é a mitigação? A gente sabe que o problema existe, ele está ali, e eu tenho que ir lá na fonte desse problema para tentar resolver. Então, no caso de Mato Grosso, o problema principal é o desmatamento ilegal e as queimadas. Então, a gente precisa ter ações governamentais que busquem atacar o problema na sua raiz. Então, desmatamento ilegal, tem que buscar assim, uma meta, desmatamento ilegal 0 nos próximos X anos. Isso precisa acontecer em Mato Grosso. Um estado tão rico, com pessoas maravilhosas, profissionais incríveis, e políticos preocupados e envolvidos com o futuro do estado, eu tenho certeza que a gente tem capacidade de pessoa, de administração e de gestão para resolver esse problema. Isso é possível. Agora, uma vez o problema da mitigação resolvido, ou pelo menos em andamento, cortando o desmatamento ilegal e as queimadas, e fazendo campanhas educativas e ações também para perseguir esses criminosos que causam isso, aí vem ações de adaptação. O que é a adaptação? A adaptação eu sei que esse problema existe, eu sei que ele vai acontecer, já está inevitável, e eu preciso me preparar para ele. Então, como é que eu consigo me preparar para já ir adaptando a minha pessoa, os órgãos e o estado de Mato Grosso para resolver esse problema? Isso é um desafio político e de gestão, e eu fico muito feliz com esse tipo de iniciativa, de preocupação do Mato Grosso, do deputado federal Júlio Campos com essas questões ambientais. Isso é muito, muito necessário. Aí, se tiver educação, vontade política e uma gestão eficiente, a gente consegue. O que a gente pode fazer, por exemplo, em termos de adaptação, Bom, a gente sabe que as pessoas mais prejudicadas quando esses problemas ambientais aparecem são sempre as de menor renda, Quando eu vou no mercado e eu não encontro laranja porque deu uma inundação muito grande em alguma parte de São Paulo e destruiu todos os laranjais, eu troco a laranja por uma outra fruta. Mas aquela pessoa que está lá plantando aquela laranja e perdeu todo o seu laranjal durante uma inundação, essa pessoa, muitas vezes um agricultor familiar, um agricultor de pequeno porte, essa pessoa não tem simplesmente, eu vou trocar de terra, eu vou trocar de planeta, eu vou para outro estado. Ela precisa lidar com aquela situação, E a gente precisa, em termos de adaptação, focar sempre nas pessoas mais fragilizadas. Então, prestar muita atenção, por exemplo, na parte de crédito, Essas pessoas têm que ter crédito para essas situações emergenciais. Teve uma seca extrema, tem que liberar crédito para o pequeno agricultor, para ele conseguir se reerguer. Muitas vezes só tira a renda dele só dessa pequena produção, Exatamente, vive só daquele pequeno plantio ali, daquela pequena horta,
essa pessoa, se não tiver um crédito adicional, ela colapsa, né? Isso é horrível, a gente não quer isso para ninguém. Então, esse crédito adicional é necessário para emergências climáticas, né? Assistência técnica é importante também, né? A gente tem que ter, e a gente tem um rol de profissionais super competente no estado de Mato Grosso, temos o INDEA, muita gente aí envolvida que pode ajudar a encontrar soluções e iniciativas, né, para evitar, para se adaptar a essas mudanças climáticas que vão acontecer. Então, por exemplo, ao invés de eu plantar essa espécie, eu posso plantar essa outra que está mais adaptada a uma condição de estresse hídrico, por exemplo, né? Pode ser uma espécie nativa, pode ser uma espécie cultivada, mas nós já temos, né, as pesquisas da Embrapa, da Unemat, da UFMT, já dão uma indicação de quais são as melhores espécies e variedades para plantio, né, soja, safrinha, milho, hortas, e sejam elas quais forem. Então, tem que estimular a assistência técnica e a busca dessas variedades e espécies mais adaptadas, né? Uma outra estratégia é estimular o uso do que a gente chama de sistemas integrados de produção, né? Então, por exemplo, aqueles modelos antigos de plantio convencional, isso já não cabe mais num planeta em ebulição como o nosso, né? A gente tem que buscar os plantios, por exemplo, plantio direto, protege o solo, isso é uma boa estratégia. O uso de agricultura de precisão é uma estratégia tecnológica muito boa, mas ela tem um custo. Um pequeno agricultor não consegue adotar, mas um grande agricultor, ele vai colocar adubo só onde é necessário, vai selecionar as melhores variedades, ou, né, quais são e como e onde plantar. Então, um grande agricultor, ele consegue lidar bem com essas situações de estresse hídrico e falta de chuva, por exemplo. Mas o pequeno agricultor não, aí entra a assistência técnica super necessária. Mas se o pequeno agricultor utilizar esses sistemas integrados de produção, então, por exemplo, integrar agricultura, pecuária e floresta, né? Integração lavoura-pecuária, né? Integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, né? Os sistemas agroflorestais para pequenos proprietários, pequenos agricultores, são fantásticos, funcionam super bem também. Então, isso tem que ser priorizado, destacado, orientado para esses grupos mais fragilizados. Outra coisa também, a gente precisa otimizar o uso da água, né? A água, ela tem que ter um uso múltiplo. Então, controlar muito aquelas pessoas que vão lá, tiram a água do córrego, né? Isso eu chamo de as tragédias dos comuns, né? Dentro de um estudo ecológico feito lá na Escócia, onde aquele agricultor vai lá, tira milhares e milhares de litros de água para irrigar a sua área. E ele vai ter lucros e dividendos com aquilo e vai ficar muito feliz. Só que o rio seca e todos os moradores abaixo daquele rio lá ou acima, enfim, vão ficar prejudicados, vão ter prejuízos enormes, né? E aí o prejuízo vai ser dividido com todos, mas o lucro é dele apenas, né? Então, o uso da água, que é um bem muito, muito precioso e essencial para as nossas vidas, ele tem que ser controlado, ele tem que ser múltiplo, né? Já foi o tempo de você usar água, uma água tratada e descartar, simplesmente. Não, se eu usei aqui uma água para irrigar, aí eu tenho que, né, o resto que sobrar ali tem que ser escoado
eu tenho que reutilizar essa água agora para outra coisa, tem que ser um uso responsável, não pode desperdiçar nada, zero de desperdício tem que existir nessas ações, isso é muito importante. Então, cuidar da água, que é um bem. Outro bem é o solo, a conservação do solo. Eu fico indignada quando eu vejo alguns produtores usando o solo de forma irresponsável. Ainda bem que são a minoria, né? Mas esse é um bem nosso, é da sociedade, que não vai acabar, é do presente, do passado, do presente e do futuro. Você não pode degradar um solo, né? Isso tinha que ser punido com multa e com prisão até, né? A gente cuida muito dos nossos animais domésticos, e eu acho isso muito importante. Até a pessoa pode ser presa por maltratar um animal doméstico, mas por ser de Mato Grosso, eu acho que alguns deveriam ser presos por matar o solo também, porque o solo é um bem muito importante, né? Doutor, talvez não, pragas e doenças, né? Também tem que ser para cuidar muito da forma de você fazer o controle de pragas e doenças, que isso é uma forma também de você se adaptar às mudanças climáticas que estão chegando aí. E pegando, já que a senhora tocou no assunto da água, da tragédia dos comuns, o deputado Wilson Santos, ele também vai fazer agora, no mês de junho, um seminário sobre o futuro da bacia do Rio Cuiabá. Vão ser diversos especialistas, inclusive a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, já confirmou presença. E aí é o que a senhora falou, muitas vezes a gente pensa em Amazônia, Pantanal, e se esquece ali do riozinho, né, que é o nosso vizinho, que a gente tá ali do nosso lado. Então, quais são as mudanças necessárias no país como um todo, uma vez que é um evento de cunho nacional, para que não se pratique mais a devastação ambiental? Eu acho que nós temos boas leis, né? Essas leis precisam ser cumpridas, e a gente precisa ter um controle muito rigoroso do bem comum. Quando se trata de rios, uso indiscriminado de pequenas centrais hidrelétricas, né, que o lucro é do dono daquela central hidrelétrica, mas o prejuízo é compartilhado. Eu sei que a gente precisa de energia elétrica, isso é necessário, né, mas eu sei também que existem outros mecanismos mais eficientes, às vezes, e menos degradantes, né, para o meio ambiente, que devem ser ponderados e levados em consideração. Então, cumprir a lei, ter uma gestão eficiente, uma fiscalização eficiente. Eu sei que nós temos, por exemplo, na SEMA, né, de Mato Grosso, faz um trabalho fantástico de controle, de desmatamento, e em todo o estado de Mato Grosso eles têm uma ação muito boa. Eu conheço alguns da SEMA, são fantásticos, mas o contingente de pessoal ali é muito pequeno. O Mato Grosso, cabem 3 reinos unidos em Mato Grosso. É um horror de terra, né? E toda vez que a gente vai lá para a Inglaterra, eles ficam impressionados com isso, né? E 3 reinos unidos e meio, inclusive. E a gente precisa ter uma estrutura de gestão eficiente para lidar com tanto espaço. E se um desses pontos ficar falho, aí não tem como proteger o meio ambiente, né? Então, são pequenas ações em várias frentes que vão resultar vão ter um resultado fantástico para Mato Grosso. E não é difícil, a gente já sabe o que fazer, né? Mas tem que ter vontade. Por parte de todo mundo. E para a gente encerrar,
Eu queria saber, queria que a senhora explicasse, né, falasse um pouco mais para nós qual é o papel da pesquisa científica, né, na compreensão e na mitigação das mudanças climáticas e como é que a universidade pode contribuir para a conscientização e ação em relação às mudanças climáticas aqui em Mato Grosso e também em todo o Brasil. Uma boa notícia é que Mato Grosso tem universidades públicas e privadas maravilhosas, né? E nessas universidades tem profissionais extremamente competentes. Eu não sei se isso é uma característica do nosso estado, por ser um estado relativamente novo, né? Porque a gente nasceu oficialmente em 1977, né? Com a divisão lá com o Mato Grosso do Sul, mas a imensa maioria desses profissionais e pesquisadores e professores universitários são extremamente empolgados com o nosso estado para fazer pesquisa. E muitos fazem pesquisa de qualidade. Isso é a prova de que, sim, santo de casa faz milagre. Às vezes a gente só precisa chamar o santo de casa. Então, assim, tem profissionais competentes fazendo pesquisa de ponta, em todas as áreas que você imaginar, né? E inclusive nas áreas onde nós somos mais fortes, que agricultura e meio ambiente, muito a contribuir. Temos que sentar numa mesa, trabalharmos juntos, né? Governo e universidades. Nesse ponto, assim, a pesquisa científica, obviamente, fazendo estudos criteriosos, cuidadosos, que sejam validados, né, pela comunidade científica, que possam ser replicados e os resultados depois possam ser aplicados, com certeza, né, se a pesquisa funcionar nessa linha, vai melhorar a vida de todo mundo nesse planeta, né? E a boa notícia é que a gente tem muita gente boa no estado e no Brasil fazendo pesquisa de qualidade. A gente já tem as respostas para muitas perguntas. Hoje, se alguém me perguntar assim, professora, dá uma lista aí de espécies que são resistentes a mudanças climáticas, à seca. Eu já posso dar uma lista de espécies nativas, né, que a pessoa poderia plantar, porque o meu foco de estudo maior é com espécies nativas, né? Mas tem outros professores que trabalham com espécies cultivadas, mas eu posso dar essa lista facilmente. Ou espécies mais sensíveis, que não toleram momentos de seca, ou estão sofrendo por algum evento de seca, como a castanheira, por exemplo. Hoje a gente já sabe que a castanheira não resiste secas extremas, a gente pode ficar até sem castanheira no estado, né? Então, o estado tem, sim, pessoal muito bom, todos que eu conheço não estão abertos, né? Estariam abertos para sentar e achar soluções. Essas soluções existem, podem não ser perfeitas, mas a gente já tem muitas respostas, e a pesquisa científica está aí, né, para isso, para ajudar a melhorar a vida de todos, né? A habilidade, a agilidade, a eficiência da pesquisa científica se mostrou muito recentemente com a criação de uma vacina em tempo recorde para dar uma travada na pandemia da Covid. Sim, ainda não é perfeita, porque novas vacinas e reforços tiveram que ser feitos, mas pelo tempo que tínhamos, e pela urgência que isso representava, é um sucesso total. E é assim em todas as áreas e todas as frentes. Só não pode faltar recurso, né? Porque empolgação não falta. Tá certo, doutora Beatriz, foi ótimo o nosso bate-papo. Muito obrigada por nos alertar sobre os riscos que todos nós corremos e também por dar soluções simples e fáceis, né, que nós mesmos, os cidadãos, podemos executar para ajudar o planeta. E principalmente eu quero parabenizá-la por sua trajetória e por sua história.
Eu agradeço imensamente, eu gosto muito de oportunidades, assim, quando aparecem oportunidades para falar para um público mais amplo, né? E também um público especializado, que eu sei que acompanha o seu canal, né? Que tem um grupo de pessoas bastante interessantes, sempre dando entrevistas, e desejo sucesso na sua trajetória e eu espero que as pessoas realmente fiquem sensibilizadas e busquem ajudar o nosso planeta para que a gente tenha um futuro melhor e as próximas gerações também, né? Não sejam egoístas, vamos deixar um presente para as próximas gerações. Isso é muito, muito importante. Muito obrigada, doutora Beatriz. E o programa Laura Campos Entrevista fica por aqui. Obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.